das dúvidas mais cruéis em língua portuguesa está relacionada à diferenciação do aposto com algumas outras funções sintáticas. O aposto em relação ao vocativo, o aposto em relação ao adjunto nominal, o aposto em relação ao predicativo. Mas antes de apresentar o esclarecimento sobre essa dúvida, deixa eu me apresentar. Eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e também gestora do SCEA, um curso preparatório para concurso público especializado justamente em língua portuguesa. Quer várias aulas relacionadas à língua portuguesa para concurso público? Dá uma olhadinha no meu canal, Rose Sampaio, SCEA. Ele está repleto de material gratuito para você se preparar, tanto relacionado a uma preparação relacionada à língua portuguesa gramática, quanto à discursiva, com algumas dicas sobre literatura. Um material bem bacana que eu tenho qualificado ao longo dos anos e estou disposta a qualificar mais ainda para você. Dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para me acompanhar e receber todas as notificações. Mas voltando aqui à diferenciação do aposto e do adjunto nominal e do aposto do vocativo, essas são as diferenciações mais importantes. A diferença de aposto e vocativo, ela não tem muita lógica, porque eles não são nada parecidos. O grande problema é que vários professores de língua portuguesa relacionam o aposto ao vocativo quando dão pontuação, porque o vocativo sempre será separado por vírgula. O aposto normalmente será. Normalmente será não significa dizer, no entanto, que ele sempre será. Enquanto o vocativo é um chamamento, e vem do verbo vocare no latim, que significa chamar, enquanto o vocativo é um chamamento, e por isso não vai ser confundido com o aposto, porque você está solicitando a atenção do seu interlocutor, o aposto trata justamente de uma caracterização. Mas algo importante para você compreender aposto é que ele é uma característica permanente de um substantivo, mas não é inerente, não faz parte, não é intrínseco ao substantivo. É uma característica ofertada e é uma função sintática sempre do substantivo ou da estrutura pronominal. A função de aposto é uma função, portanto, substantiva. Você não pode encontrar um adjetivo sendo aposto, uma locução adjetiva sendo aposto, porque a característica primeira do aposto é de ser justamente uma função substantiva. É justamente este detalhe que vai fazer diferenciar o aposto do adjunto nominal. O adjunto nominal é uma função sintática do pronome, do adjetivo, do numeral, esqueci a outra palavra, do adjetivo, do numeral, do artigo e do pronome, das relações pronominais. O adjunto nominal, enquanto o aposto é característica ofertada, o adjunto nominal é uma característica inerente, faz parte da estrutura. Eis que, há pouco tempo, um seguidor, o Alisson, que faz parte do meu grupo de língua portuguesa e me acompanha há bastante tempo, inclusive tem muita expertise relacionada à disciplina e auxilia vários integrantes do grupo. É um grupo nacional, quer fazer parte? Manda um WhatsApp para mim, pelo 71992941069. Vou repetir, 71992941069. É um grupo do WhatsApp que está voltado justamente ao esclarecimento de dúvidas, com apoio não somente meu, mas de vários outros integrantes. Voltando aqui à história de Alisson, Alisson colocou para nós uma questão voltada a aposto. Não é que eu errei a questão, mas por que eu errei a questão? Porque normalmente, quando você sabe muito, você acaba olhando a estrutura de forma superficial. Você quer logo responder a estrutura, porque você julga que não precisa aprofundar. Cair nesse erro. A estrutura era tia Anete é ótima. Não lembro exatamente se a estrutura do predicado é ótima, mas vai ficar assim. Tia Anete é ótima. Qual é a função sintática de Anete? Eis que Anete, no gabarito, é justamente um aposto. E várias pessoas ficaram, surpresas. Por quê? Porque eu estou dando informação sobre tia Anete. O sujeito inteiro da oração é justamente a estrutura tia Anete, ok? Mas como eu tenho duas palavras e somente um núcleo,
eu tenho aí a identificação de um termo que é núcleo e um termo que é outra função sintática. Nós temos, portanto, em tia Anete uma estrutura com mais de um termo, belezinha? Eu encontro qual o núcleo nessa estrutura? Se fosse a estrutura Anete, a tia é ótima, a tia seria um aposto. Mas na estrutura tia Anete é ótima, tia vai ser o núcleo do sujeito e Anete vai ser um termo especificador. Olha, vejam só, neste momento, portanto, a posição do termo é extremamente importante, porque vai realçar o seu valor. Não esqueçam, no entanto, que todo aposto ele ganha as características do termo com o qual ele está se relacionando. Então, ele pode ser também chamado, e o CESP já fez isso, ele pode também ser chamado de sujeito. Mas, neste momento, tia, Anete separados, eles vão ser classificados como tia, sujeito e Anete, aposto especificador. O aposto especificador ele não pode vir separado por vírgula. Depois desta estrutura apresentada no grupo, e da minha análise inicial superficial, Alisson continuou a questionar e eu voltei a analisar e pensei, olha só, eu tenho aí uma estrutura que se mudasse de posição, mudaria o seu valor. Eu tenho, por conseguinte, que analisar essas diferenciações. Alisson apresentou outra questão, apresentou justamente a questão voltada à estrutura. A cidade de Salvador é ótima, e é ótima mesmo, amo a minha cidade. A cidade de Salvador é ótima. O que é este de Salvador? Aí Alisson apresentou para mim a seguinte observação. Pro de Salvador é uma adjunta de nominal que está ocupando a posição, de Salvador é uma locução adjetiva que está ocupando a posição de aposto. E eu indiquei, Alisson, uma locução adjetiva, ela não pode ficar na posição de aposto, porque o aposto, princípio maior do aposto é de que o aposto é uma estrutura substantiva. E de Salvador, sendo uma locução adjetiva, não poderia exercer esta função. Continuamos a aprofundar a discussão. Foi um dia maravilhoso, inclusive no grupo, muita participação, muita troca, muita dúvida. Adoro quando tem dúvida é massa. Por quê? Porque você acaba aprofundando, você não aprende sem dúvida. E aí, eu falei para ele, não pode. Vamos aí, manda para mim um referencial teórico em que haja a indicação de que uma locução adjetiva pode exercer uma função de aposto, mas tem que ser um material de linguista. O Alisson mandou para mim. Mas nas estruturas, nas referências bibliográficas que ele passou para mim, a estrutura de Salvador, ou de Recife, ou de São Paulo, ligadas a palavra cidade, em nenhum momento os autores estavam informando que se tratava de uma locução adjetiva. E aí eu apresentei para Alisson um material muito bacana, gente, muito bacana. Eu vou ver se eu consigo colocar o link de onde eu tirei o material aqui na descrição, para que você consiga também baixar o material. É uma descrição muito bacana com todos os autores, vários gramáticos, que estavam analisando justamente esta questão relacionada ao aposto. Vejam só. Quando eu digo que é a cidade de Salvador, esse de Salvador, ele trabalha de forma diferente da estrutura a cidade de luz, ok? Quando eu digo a cidade de luz é uma locução adjetiva que, de fato, caracteriza a cidade. Mas de Salvador, e caracteriza com a característica inerente. Mas de Salvador, no caso, está se relacionando ao termo cidade para dar nome ao termo. Se for o nome da coisa, o nome do substantivo será um outro substantivo caracterizando. Mas pró e esta preposição. Nossa, olha, tem um conteúdo, e aqui no canal tem um vídeo curtinho, um conteúdo chamado de sintagma, que trabalha muito bem com a questão dos sintagmas preposicionais, que são aqueles ligados por preposição. Um sintagma preposicional, ele pode exercer uma função de complemento ou uma função de modificador
indicador determinante. No caso do de Salvador, eu estou determinando qual é a cidade, dando a este nome, a este substantivo, justamente uma referência de outro substantivo. Não se trata aí de uma locução adjetiva, e sim de um substantivo precedido por uma preposição para conceder o nome da cidade. Não sendo, portanto, uma locução adjetiva, eu posso chamar essa estrutura de aposto, característica ofertada a um substantivo, seja para identificar qual é o nome desse substantivo ou especificar qual é este substantivo, ok? Eu espero que este vídeo tenha esclarecido. É um vídeo que eu fiz com muito carinho, justamente para meu grupo, porque alguns não conseguiram entender somente com o texto. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você a saber qual é a diferenciação. E se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike também. Mas comenta comigo, dica para mim por que você não gostou. Assim eu consigo melhorar nos próximos vídeos. Beijos, meu povo, e até uma próxima dica.